Pele oleosa na micropigmentação. Esse é o seu trauma, esse é o seu pavor quando a cliente chega? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal O Ouro da Micropigmentação. Aqui eu te entrego ouro toda semana, então já se inscreva aqui no canal, já deixa aquela chuva de like pra gente. Vocês sabem, né? Quanto mais vocês ajudam o canal a crescer, mais conteúdo eu entrego pra vocês. E hoje o assunto é a tão temida pele oleosa. Você passa por isso ou já passou por isso? Eu tenho algumas dicas para te dar para melhorar a retenção do pigmento na pele da sua cliente e fazer com que o seu trabalho seja cada vez melhor em relação à pele oleosa, que eu sei que é um problema para muita gente. Então a pele oleosa a gente tem que entender que ela produz mais sebo do que a pele que a gente considera mista ou pele normal, né? E com isso, o que acontece? A gente tem um pouco mais de dificuldade na implantação, uma vez que o pigmento ele tem a base água. E água e óleo a gente já sabe que definitivamente não se mistura. Então o que a gente vai precisar de fazer? A gente vai precisar de enganar essa pele, a gente vai precisar de driblar algumas coisas para que a gente tenha a melhor retenção possível. Uma coisa muito importante, se a oleosidade da sua cliente for excessiva, extrema, né, e você já conversar com ela antes de realizar o procedimento, é pedir que ela faça um tratamento antes, 5 dias, 7 dias antes de realizar a micropigmentação, usando produtos, né, para fazer o controle dessa oleosidade. Vale alerta que é muito importante que não seja produtos com ácido, tá? Que tem essa ação clareadora, porque essa ação regeneradora vai fazer com que essa pele esteja em constante renovação e uma vez que você coloca o pigmento ali em uma pele que está, né, nesse círculo aí de renovação celular, vai fazer com que esse pigmento não fixe também. Então pede para sua cliente não usar nada que contenha ácido, certo? Outra coisa muito importante que eu descobri, sim, eu demorei para descobrir, é sobre a lâmina. Eu já deixei inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre a lâmina hard. Lâmina hard, ela serve para peles mais espessas e isso tem a ver com a pele oleosa. A gente sabe que é uma pele mais grossa, ela é uma pele mais difícil em relação a uma pele mais, por exemplo, de uma senhora de idade, né? Uma senhora que tem uma pele mais fininha, ou não só pela idade, mas às vezes também por ser sim uma pele de fato que não é oleosa. Então a gente tem muito mais facilidade de trabalhar com lâminas mais comuns. Então a lâmina hard também seria uma opção, desde que você já tenha experiência na área, você já sabe, já tem os macetes de trabalhar com as outras lâminas e aí você pode ter a opção da lâmina hard. Se você for iniciante, eu sugiro que você continue na lâmina comum, que a gente chama de lâmina flex, tá? Então, se vocês quiserem acessar o vídeo, vocês vão ter um pouco mais de conhecimento sobre a diferença dessas duas lâminas. Bom, mas vamos falar agora da lâmina comum. O que eu aprendi? Que eu, Rafaela, era acostumada a usar a lâmina 18U flex, por exemplo, né? Mas o que muda é a calibragem que a gente fala, né? A espessura, o milímetro dessa lâmina. E aí essa lâmina, ela tinha uma espessura de 0,20 milímetros ou 0,18 milímetros. Só que o que eu descobri? Que se a pele da minha cliente, ela é uma pele grossa e eu trabalho com uma lâmina que por mais que ela fosse fina, né? Ela tivesse uma calibragem de 0,20 ou 0,18, ela ainda era uma lâmina mais resistente a entrar na pele. Então eu substituí por uma lâmina de 0,15, ou seja, ela é uma lâmina ultra fina. E aí o que aconteceu? O meu resultado foi muito mais satisfatório. Por quê? Porque imagina que eu tenho uma lâmina bem fininha de 0,15 e uma outra de 0,20 ou 0,18. A de 0,18 eu vou precisar de ter mais força para eu conseguir entrar nessa pele. Já essa de 0,15 ela é muito fina. Ela lembra bastante uma folha de sulfite. Vamos pensar que a gente pega uma folha de sulfite. Já aconteceu de você raspar a folha de sulfite e na hora já cortar a sua mão? Ela é muito fina, né, a folha. Agora, se você pegar uma folha grossa de papel, ela não vai fazer esse corte na sua mão. Então, a lâmina, ela funciona basicamente assim. Então, quanto mais fina ela for, mais preciso vai ser esse corte, mais rápido vai ser. Isso significa que, se você vai ter uma lâmina mais fina na pontinha trabalhando e ela vai ter uma melhor implantação, você não vai ter um processo inflamatório exagerado. O que isso significa? Se a pele é resistente e eu tenho que ficar machucando ela, né, fazendo várias vezes porque não tá fixando, por ser muito oleosa, eu vou gerar um processo inflamatório muito maior e isso vai fazer com que não fixe da maneira que eu gostaria esse pigmento. Por quê? Quanto mais machucado o procedimento, menor vai ser a retenção desse pigmento.
Pois é, eu fiquei sabendo disso conforme eu fui trabalhando e eu descobri que quanto menor fosse o grau de inflamação que eu causasse naquela pele, melhor ia ser quando essa cliente retornasse com a técnica praticamente intacta. Então, a diferença de você machucar menos e você usar uma agulha fina vai dar total diferença no equilíbrio aí para você ter uma boa fixação dessa pele oleosa. Outra coisa muito importante é vocês saberem que já existe dermocosméticos específicos para micropigmentação. E a gente não pode usar produtos comuns quando se trata de micropigmentação. Às vezes a gente está trabalhando, está fazendo todo esse passo a passo que eu falei, mas a gente está usando, por exemplo, lenço umedecido que contém álcool, ou a gente está sendo abrasiva demais na hora de higienizar a pele, vai fazer com que essa pele nem tenha sido tão cortada, mas a asepsia, a maneira que a gente ficou friccionando essa pele, fez com que ela machucasse também. Então prestem atenção, porque os dermocosméticos vão fazer com que esse pigmento, com que essa sujeira, né, que a gente vai limpar do pigmento, não precise de ficar esfregando toda hora, e assim a pele vai sair muito melhor, né, sem danos e sem machucado. O segundo passo mais importante que vai ser o esfoliante. Sim, o que acontece? A pele oleosa, ela tem um desnivelamento, ela não é retinha, ela não é uma pele, na verdade nenhuma pele, né, mas ela tem muito mais ondulação do que a pele que a gente considera mista ou pele seca. Então, o que vai acontecer? A esfoliação, além de remover aquelas células mortas, né, aquela oleosidade que fica na região e na superfície, que é comum, mas que é demasiada no caso da pele oleosa, ela vai remover essas células mortas e vai fazer com que essa pele fique nivelada, vai fazer com que a agulha implante muito melhor. Então, a pele vai estar mais receptiva ao procedimento. O esfoliante, ele deve ser de micropigmentação. Por quê? Porque o esfoliante de micropigmentação, ele já é formulado para não ser muito abrasivo. Então não adianta a gente querer fazer uma esfoliação rígida, por exemplo, como se fosse açúcar na pele da cliente, porque você vai machucar essa pele e não vai ser legal o resultado final, né? Pode até assar a pele da cliente. Então é importante que a esfoliação seja o menos abrasiva possível. E na semana que seu cliente for fazer a micropigmentação, que ela evite fazer atividades físicas, porque ela já tem uma tendência, né, a ter uma superprodução de óleo, e ainda com o suor é complicado. Então, assim, é importante pedir pelo menos nas primeiras 48 horas, se possível, ela evitar transpirar. Se acontecer, né, não tem jeito, vai transpirar bastante, pedir para ela manter essa região o mais seca possível para ajudar a controlar essa oleosidade. E por fim, e não menos importante, a saturação. Você já ouviu falar dessa palavra saturação? A saturação, ela acontece para quê? Para cauterizar o pigmento dentro dessa fissura que nós fizemos na pele. Ou seja, deixar o pigmento agir um tempo a mais além do período que você fez a implantação. Por mais que você tenha feito o fio e viu que ali dentro existe tinta, é importante que você deixe ela agir mais um pouco para que esse machucado, né, a fissura que a gente fez, absorva o máximo possível. Então, se essa pele ela é demasiada, né, de oleosidade, é importante a gente deixar aí pelo menos de 15 a 20 minutos esse pigmento saturando, para a gente ter certeza absoluta de que todas as fissuras que foram feitas foram absorvidas o máximo de tinta possível. Ah, e eu acabei de lembrar também, a esticabilidade da pele. Você já ouviu falar dessa palavrinha? Quase que eu ia esquecendo e eu não podia deixar vocês sem saber dessa. Eu nem sei se existe a esticabilidade, essa palavra, mas faz muita diferença o esticar da pele. Quanto mais essa pele estiver reta, né, mais esticadinha mesmo com os dedos, melhor vai ser a maneira que a minha agulha vai trabalhar. Então é importante tanto que a pele esteja bem esticada e a angulação da agulha sempre esteja ou a agulha a 90 graus, ou a lâmina, né, a 90 graus, ou o seu equipamento a 90 graus. E aí você vai me perguntar, eu não sei se eu estou fazendo a 90 graus. Então, se eu fosse você, eu já ficava ligada no canal, porque vai ter vídeo te explicando qual a melhor maneira de você trabalhar com o equipamento em 90 graus ou com a agulha lateral. Então você já tem que ficar atenta. Então já se inscreva aqui no canal, vocês já sabem que eu entrego ouro aqui toda semana. E se esse assunto foi relevante, importante e vai te ajudar, compartilha, deixa o seu like, comenta aqui embaixo pra mim se te ajudou. E eu vou ficar te esperando aqui no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.